Boa tarde. Eu me chamo Marcos e hoje nós vamos estudar o livro de Apocalipse. É o primeiro vídeo, portanto, peço desculpas pelo barulho, talvez. Eu estou na minha casa, né, e à volta tem a vizinhança que é barulhenta e vez por outra talvez você vai escutar lá no fundo, no áudio, algum barulho que não faz parte do momento aqui entre eu e você que está do outro lado. Eu quero desde já agradecer o seu acesso e pedir que compartilhe esse vídeo, não é? Se inscreva no canal e também que você possa interagir comigo, porque a ideia aqui não é que eu vou ensinar Apocalipse, mas também vou aprender com vocês, tá certo? E por que Apocalipse? Nós estamos vivendo dias difíceis, né, devido a essa pandemia, e as pessoas têm atribuído muito desse acontecimento ao fato de que Apocalipse já previa ou que já estava na Bíblia, né? E esquecemos que a humanidade já passou por pandemias. Por exemplo, a primeira pandemia que se tem notícia aconteceu em Atenas, no ano 413, né? E as pessoas tinham uma febre tão alta que as pústulas estouravam pelo corpo, não é? As pessoas ardiam-se em febre e o que mais elas queriam era procurar um local com água para mergulhar, entende? Então, desde que existe o homem, a humanidade, que existem situações que foram resultados da queda do homem lá no Jardim do Éden, né? Então, na desobediência do homem, tudo veio abaixo. Aquela perfeição, ela deixou de existir. E passamos a ser alvos fáceis devido à imperfeição humana, tanto física como fisiológica, não é? E por aí vai, né, caminhando a humanidade. Então a gente vai estudar Apocalipse. Eu peço que antes a gente faça uma oração. Oremos. Querido Deus, te agradecemos por esse momento, pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder juntos estudarmos a Tua Palavra. Pedimos a orientação do Teu Espírito para esse momento. E que tudo seja para o louvor e a glória do Teu nome. Em Cristo nós oramos. Amém. Eu quero dizer que você está no canal, eu quero dizer que você está no canal Discípulos de Cristo, ICVF, ou seja, a Igreja de Cristo em Vila da Fábrica. Seja sempre bem-vindo para esse e outros tantos vídeos que virão. E eu acredito que esse Apocalipse vai dar aproximadamente uns 8 vídeos, talvez menos ou um pouco mais, mas vai ficar por aí, acho que nos 10 no máximo. Então, a cada final de semana, ou no sábado ou no domingo, eu vou estar postando um vídeo para o nosso aprendizado, tá bom? Então, o livro de Apocalipse, ele retrata Cristo triunfante sobre Satanás. Aquela ideia que Satanás seria o vencedor quando Cristo foi lá na cruz. Aqui ele vai mostrar exatamente que a vitória, ele no final triunfa, como triunfou, né, no terceiro dia, ressurgindo dos mortos. E é um livro que vai narrar o triunfo de Cristo sobre Satanás e a sua ordem, né, e as suas forças. Então, é uma mensagem, é um livro que traz uma mensagem bastante confortante. Imagina você sofrendo, mas você saber que esse sofrimento ele não é eterno, ele tem um tempo previsto para se encerrar. E no final você, como cristão, como seguidor de Cristo, haverá de colher os resultados da sua fidelidade a Deus. Então, vamos desfrutar esse momento, né? Então, é triste, não é? Como essa mensagem ela pode ser frequentemente objeto de muitos debates, como eu disse nos dias de hoje, por exemplo. Então, a gente vai ver que o propósito do Apocalipse é mostrar exatamente que todo aquele que está em Cristo, seja perseguido ou não,
ele haverá de, juntamente com Cristo, triunfar sobre o inimigo. Então, no capítulo 1, eu vou ler o capítulo 1, versículos 1 e 19. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. O versículo 19, ele vai dizer: escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Então, João escreveu aquilo que ele viu. Deve ter sido uma visão emocionante, não é? Eu creio muito nisso. Então, para entender a visão de João, a gente deve utilizar a nossa imaginação para ver e formar na nossa imaginação as imagens que João teve. Então, Jesus, no capítulo 1, versículo 4, vai mostrar exatamente que a mensagem de Apocalipse, ela foi uma mensagem específica para as 7 igrejas, né? A gente pode ver isso no capítulo 1, versículo 4. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a paz, que a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Veja o versículo 11 agora, dizendo: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, a gente vê que é um livro que tem um endereço específico, as 7 igrejas. Essas igrejas estavam passando por um período de dura perseguição. Veja, a gente pode ver isso no versículo 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança. Então, João até se coloca na mesma condição para aqueles aos quais ele está escrevendo. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Aí ele vai dizer que estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, como em qualquer carta, nós a entenderemos melhor vendo a mensagem através dos olhos daqueles aos quais ela foi destinada, não é? Aos seus destinatários. Então, é como se você estivesse lendo a correspondência que está indo para alguém. Então, você agora vai exatamente pegar esse livro, que é uma carta endereçada àquelas 7 igrejas, e vai poder examinar, como eu disse antes, usando a imaginação e formando as imagens que serão aqui descritas nesse livro, que, por sinal, é muito simbólico, né? Tem muitas figuras, e por isso que eu falei que a gente tem que formar essas figuras na nossa imaginação, né? Para ver, e até para poder ter a percepção que João teve. Talvez, logicamente, não será igual, mas imaginar como João se sentia quando via, né, na sua visão, as figuras que nós vamos aqui descrever durante o curso desse estudo que nós vamos desenvolver. Então,
o livro vai revelar coisas que aconteceriam logo. Bem, dizer que o que está acontecendo hoje é cumprimento da revelação de Cristo a João, lá na ilha de Patmos, não é bem assim. A gente vai olhar aqui no capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Guarde aí. Capítulo 22, versículo 6. Capítulo 22, no versículo 6. Capítulo 22, versículo 6. Então o anjo me disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo, perceba, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, breve deve acontecer. Veja o versículo 10. Disse-me ainda, não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Então, João, você não vai fechar, não vai lacrar. O tempo está próximo. Não é? Então, é como se ele estivesse exatamente dizendo que aquela mensagem não era para ser guardada, deixar-se sem selar, porque ela deveria ser cumprida em poucos dias, talvez anos, mas seriam próximos os dias em que a profecia seria cumprida. Então, em todos os séculos, né, os intérpretes da Bíblia têm pensado que o Apocalipse descreve eventos políticos, ligam muito a questões históricas, de sua própria época. Então, geralmente a humanidade estava envolvida em situações que traziam bastante temor, que ocasionava bastante preocupação, ameaças de guerra, peste, fome. E geralmente as pessoas, os estudiosos, eles tendiam a levar para Apocalipse como sendo o cumprimento desses eventos. Né? O livro, aliás, desculpem, como se Apocalipse estivesse exatamente sendo cumprido exatamente naquela situação em que esses eventos iam sendo desenrolados na história da humanidade. Então, na realidade, esses símbolos são símbolos especiais, não é? E predições, eles foram cumpridos pouco tempo depois de terem sido escritos. A gente, por exemplo, a gente deve considerar uma coisa interessante, é que quando Daniel ele escreve sobre acontecimentos que ocorreriam 400 anos mais tarde, ele sela, não é? Ele sela as palavras, porque elas se referiam a um futuro distante. Não seria para já, não seria logo. Né? Então, se a gente puder, você que pode, né, acessar aí Daniel, no capítulo 8, né? Daniel, capítulo 8, deixa eu ver aqui. Daniel, capítulo 8, para a gente ler aqui, não é porque fica melhor. 8, versículo 26, que diz assim: E a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, ou seja, sela, né? Porque se refere a dias muito distantes. A linguagem, eu estou com duas linguagens abertas. Uma é a Nova Almeida atualizada e a outra é um Almeida com um pouco mais de tempo de edição. Né? Então, a gente percebe que a gente pode até destrinchar isso olhando para as duas situações. Apocalipse dizendo que em breve essas coisas haveriam de acontecer. Daniel, por sua vez, na sua profecia, ele se refere a fatos que aconteceriam 400 anos depois, 400 anos mais tarde.
E aqui em 8:26 de Daniel, pede para que a visão seja selada, porque ela se refere a dias muito distantes. Então, dá para a gente perceber. Então, quando João escreve Apocalipse, ele não selou as palavras, porque o tempo ele estava próximo, né? Como a gente viu em 22:10. Eu vou repetir mais uma vez aqui. Disse-me ainda, não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Porque o tempo está próximo. Então, como eu disse um pouco mais na frente, um pouco mais atrás, desculpem, Apocalipse foi escrito com símbolos. A gente pode ver o capítulo 1, 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, os candelabros que João viu, por exemplo, eles simbolizavam as igrejas. As estrelas significavam anjos. Então, a gente precisa distinguir entre o que João viu e o significado do que ele viu. Livros como Daniel, Zacarias, Ezequiel e Isaías vão usar linguagens figuradas semelhantes também, né, com símbolos. Em Apocalipse 1, Jesus ele aparece a João. Deve ter sido, como eu falei, né, lá atrás, uma cena assim aterradora, né? A gente formalizando, aliás, a gente formando a imagem aqui mentalmente, a gente percebe, né? Ele era enorme, 7 estrelas em uma mão, seu semblante resplandecia como o sol, a sua voz troava como cachoeiras, não é? Seus pés eram como bronze refinado no fogo e incinerava tudo quando ele passava, né? Ele queimava. Seus olhos flamejantes, né? Poderiam penetrar como uma visão raio-x. Cristo tinha entrado no reino da morte e emergiu vitorioso, possuindo as chaves da morte e do inferno, que é o Hades. Então, esse é o breve relato, né, da nossa introdução hoje, desse capítulo 1 de Apocalipse. E em cima disso, a gente pode deixar aqui já um convite aberto para os próximos encontros. Como eu disse, eu prometo estar postando vídeos entre o sábado ou o domingo. No sábado ou no domingo, eu trabalho em regime de escalas, né? E dependendo, dentro daquilo que me favorecer, eu estarei colocando o vídeo para o nosso aprendizado, né? Então, se você tem alguma dúvida, coloque aqui nos comentários e eu teria a grande satisfação de poder atender o seu interesse por esse estudo, tá bom? Desde já eu quero deixar a paz de Deus com todos aqueles que tiveram esse tempinho comigo, cerca de 20 minutos. E espero encontrar-me com vocês novamente no final da semana que vem, se o Senhor não tiver voltado, se eu não tiver ido, né? Então que tudo seja conforme a vontade dele, tá bom? Então, fica com Deus, que seja qual for a circunstância que você esteja passando, não esqueça que Deus está no controle de todas as coisas. Os homens podem fazer planos, mas a vontade certa vem do Senhor, como diz a sua palavra. Amém? Então, que Deus te abençoe, tenha um bom final de tarde, uma boa noite que se aproxima
e que a graça do Senhor esteja com todos nós. Deus abençoe.